nos caminhos desse rio. Muita história pra contar, navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher tem a fé, a força e a história pra contar pra quem quiser. Itacoatiara não é apenas ruas, praças ou rio que a abraça. Itacoatiara é feita de gente, de cada olhar, de cada gesto, cada lembrança que se entrelaça com a história desta terra. Aqui não são apenas os grandes nomes que constroem a memória, são as mãos que plantam, os pés que caminham, as vozes que cantam, os corações que sonham. Cada cidadão guarda em si um pedaço da cidade e cada memória pessoal é também memória coletiva. Gente que veio de todos os lugares do país fincaram chão aqui nesta terra rica em suor, esforço e trabalho. E são essas pessoas que fazem da Velha Serpa um lugar bom de viver. Este documentário é um encontro com o invisível, com aqueles que muitas vezes passam despercebidos, mas que dão vida, cor e sentido ao que chamamos de Itacoatiara. Porque a cidade é feita, acima de tudo, das pessoas que aqui vivem e hoje suas histórias ganham voz para que jamais sejam esquecidas. Começamos com uma professora que fez da sua paixão um exercício de vida para quem tanto precisa se conectar com o mundo de uma maneira tão especial. Eu sou Ieda Solange Rates de Oliveira Vieira, que é o palavrão, né? Sou filha de Herculano Martins de Oliveira e Cleide Rates de Oliveira. Eu nasci aqui em Itacoatiara mesmo, né? Minha vida foi aqui nessa fazenda. Foi uma infância maravilhosa. Eu tenho 2 filhos do primeiro matrimônio, o Wilson e a Vanessa, né? Casei com o Manuel Francisco Vieira, que é o Zico. Eu não tive mais filhos, mas tenho um filho do coração, que é meu sobrinho que eu criei, né? Quando dá, eles vêm aqui final de ano, passam uma semana só e só deixa saudade, né? É uma família maravilhosa. Meus filhos são ótimos filhos, né? Marido exemplar, eu não tenho do que me queixar. A pessoa maravilhosa de coração. Estudei pedagogia não porque eu queria ser professora. Meu sonho era ser veterinária, né? Mas, infelizmente, para fazer veterinária naquela época, eu teria que ir para Belo Horizonte. E era muito difícil. Então, e aí foi. Mas para mim, a minha mãe, eu venho de uma família de educadores. Graças a Deus, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Entrei na área de saúde, trabalhei 10 anos na saúde, mas não era aquilo que eu queria. O que eu queria realmente era continuar com a educação. E passei muitos anos da minha vida trabalhando com língua portuguesa, até que surgiu a oportunidade de entrar para a educação especial. E aí eu acho que o professor Reinaldo convocou o pessoal para fazer o curso de educação especial em Manaus. Era para surdos e cegos, né? Aí ele me chamou, Ieda, vai. Eu disse, vou, tenho nada para perder, vou lá. Fui e me apaixonei, não por Libras, mas por Braille, né? E continuei. E aí todos os cursos fiz cursos fora também. Eu costumava dizer assim, é muito melhor trabalhar com os meninos que precisam de um atendimento especializado, de que muitas vezes trabalhar com os ditos normais, porque eles têm fome de aprender. E os ditos normais estão lá muitas vezes por estar, né? Então, meu
minha primeira aluna foi minha filhada, que foi a Dani, né? E a Dani, não sei como ela descobriu o Erival. E aí o Erival, não conseguimos matrícula. Aí nós pedimos para o professor Reinaldo autorização para ir dar aula na casa dele. Naquele tempo, aquele pedaço dele era muito ruim. Então a Graça ia comigo, a gente botava o saco no pé para poder atravessar o lambeiro, deixava as motos, e ia até a casa do Erival para começar o aprendizado dele. E aí no outro ano o professor Reinaldo disse, não, vamos colocá-lo no ensino regular. E está aí, formado, graças a Deus. Muitos sonhos, né, Erival? Hoje é um homem da igreja, né? Nós chegamos a atender 11, né, Erival, contigo, né? Era? Sim. A Dani, ela é uma garota de superações, né? Ela fez o ensino fundamental na cara e na coragem, porque escola nenhuma queria aceitá-la, né? A sorte que ela também vem de uma família de professoras, e a tia levava para a escola e alfabetizou e tudo bem. Aí foi quando ela foi para o ensino regular realmente. E aí ela foi a primeira aluna da sala. O pai tinha muita vontade que ela estudasse. Então o pai ajudou muito nessa etapa. O Braille, ele tem um material específico. Tem um material ele, específico. né? Como é que chegava esse material? Isso aí ninguém tinha problema, não. O professor Reinaldo era nota 10. Professor, nós estamos sem material, porque o papel é um papel específico. Prancheta, reglete, punção. Posso mostrar para vocês depois, que eu tenho esse material. Meu mesmo, né? Preparava o material para os nossos alunos, lá mesmo. E ele ia para Manaus, ele trazia o material que nós precisávamos. As próprias bengalas dos nossos alunos, ele trazia de lá para... Hoje, depois que sai do ensino regular, também fica muito difícil. Muito material Braille, muito, e fora o que eu produzi muito material, Produzia material exclusivo para os meus alunos, alfabeto, números, romanos, tudo, né, Erival? Sim. Para vocês levarem para casa. E treinando, né? E treinando, porque o Braille, ele é... E outra coisa, desenvolver habilidade com os dedos, porque a leitura é feita com os dedos, né? Às vezes eu dizia, olha, vamos brincar, mas na hora do sério é do sério, e eu sou braba pra caramba, então vamos cuidar, né? O Erival sabe muito bem disso. E aí também tinha aquela questão que eu não me preocupava só com o que eu estava trabalhando em sala de aula. Porque o meu aluno na sala de aula era uma coisa, e na casa dele, como seria, né? Então eu ia ver se sabia tirar a barba realmente, orientar como fazer para não vestir a roupa do avesso, como calçar um sapato sem estar com o pé de papagaio, né? Tudo isso são orientações básicas, porque nem todo tempo ele vai ter alguém lá perto dele para orientar. Outra coisa, eles não aprenderam a andar de bengala de um dia para a noite, não, né? Eu saía com eles, levava para ensinar como andar. Vamos para a rua, vamos andar ao redor da escola, né? Vamos conhecer as coisas aqui, vou dizer para vocês o que tem aqui. Comece a imaginar e depois vocês me digam o que vocês acharam, né? E como foi esse fim de ciclo, né? Fechamento desse ciclo da educação Foi especial? Cruel, né? Mas eu achei que eu nunca ia parar. Nunca. Mas veio a pandemia. Eu tenho comorbidade. E aí não teve jeito, parei mesmo. Foi o fim. O começo foi muito difícil. Até hoje. Eu sinto muita falta, mas já foi, passou. Eu pretendia ficar gagá lá, bem gagá. Eu me sentia bem, a escola era a minha casa. O meu esposo dizia assim, quando é que tu vai parar? Não tem tempo para comer, não dorme, passa um dia na escola quando é de noite. Às vezes voltava para a escola, né?
para terminar os trabalhos. Dizia, um dia eu paro, não sei quando, um dia eu paro. Mas tá bom, eu fiz a minha parte, acredito que fiz bem. Hoje eu vejo o fruto de tudo aquilo que eu ajudei a proporcionar para meus alunos fluindo. Erival, uma pessoa que... Meu aluno muito especial, ele sabe disso. Antes de meu aluno, meu amigo. Ele pode falar isso para vocês. Porque a gente conversa muito, né, Erival? Até hoje, quando ele tem algum probleminha assim, professora, posso falar? Pode, fale, sou todo ouvidos. E é assim. Eu só posso dizer que eu aprendi muito mais com eles, eu acredito, do que eles comigo. Porque a gente vê, assim, hoje, que eles conseguiram crescer, sair daquele, costumo dizer assim, tipo assim, um marasmo de vida, porque muitos a família não esconde. Entendeu? Mantém escondido como se aquilo ali fosse um pecado. E nós continuamos aqui, porque aqui é o nosso chão, né? Taquatiara para mim é tudo. Eu gosto de viajar, amo viajar, mas quando dá uma semana eu quero voltar para minha casa, estar na minha casa e ficar na minha casa. Foi aqui que eu nasci, me criei, estudei, né? Criei raízes, tenho muitos amigos, né? Então, para mim, Itacoatiara é tudo. Um local que eu quero ficar, morrer aqui, porque eu não quero morrer fora não, eu quero morrer aqui. E aqui ser enterrada. Porque esse é meu chão, meu torrão, né? Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior que o mundo. Como é grande o meu amor por você, mas como é grande o meu amor por você. Superação, paixão, amor. Essa é a sina da vida de Dona Ieda, que fez de sua profissão uma oportunidade de dar educação e qualidade de vida a tantos itacoatiarenses com dificuldades especiais. Não muito distante dali, a gente vai encontrar mais uma personagem dessa história. São mais de 70 anos só de Itacoatiara e tantos causos, tanta vida nesse chão. A memória faz seu trabalho em contar tudo isso. Meu nome é Pedro dos Santos Cordovil. A idade é 95. Eu nasci em Cumaru, passei para Maquira, aí eu teve irmã na Maquira, aí minha irmã tinha uma irmã ali, morava bem ali. Quando eu vinha no Treiú, a gente ia para lá. E o senhor casou com a dona Helena? Aí eu casei, foi 65. 65 anos. 65. Sempre morando aqui na colônia? Sempre morando na colônia. Aí eu queria levar ela para o interior, ela não queria, porque ela não foi acostumada no interior, né? E eu não queria vir para a cidade, porque eu trabalhava no interior, era um negócio de lá, já sabe como é, né? Até que ela me convenceu. Eu vim para a cidade. Passei uns 2 meses fazendo aquele biquinho para cá, eu não conhecia, né? Na cidade. Aí eu tinha um cunhado que morava ali, que eu tinha nessa casa, era foguista aqui nessa usina. Conversei, ele disse, arranja um texto para mim aí na usina, né? Aí ela arranjou no Pau Rosa, lá no barranco, aí essa firma aí era um movimento danado. Era Pau Rosa, serraria, oficina mecânica e a borracha. O movimento aí era grande naquela época. Um machado partindo o Pau Rosa, para meter no triturador, para levar para o alambique para tirar o óleo. A empresa era a mesma, era Itaguí, naquela época. Depois que passou o Chevre, né?
Aí a Itacoatiara era pequena, mas em muitos assuntos era melhor do que agora. Por exemplo, na minha época, todo mundo se respeitava uns aos outros, respeitava a senhora, assim, tudo se respeitava um ao outro, a autoridade, ninguém respeitava a autoridade. Hoje em dia, nem o presidente da República ninguém respeita mais, né? Então é uma bagunça. Isso está errado. Mas naquela minha época, só era difícil, mas era dinheiro. E nós morávamos no interior, o papai via algum dinheiro, era negócio de juta e tabaco de mole que gostava de fazer no interior. Olha, eu só sabia trabalhar no negócio de lavoura, né? E aqui não, pedir coisa. Primeiro, marcenaria, eu tive 3 profissões: venaria, carpinteiro e mecânico. Me aposentei como carpinteiro. Sobre a guerra que teve aqui em Itacoatiara, Hum. o senhor lembra? Eu me lembro tão bem, mas agora eu não me lembro é a data. Tudo A bem, única coisa que eu me lembro é a data. Mas eu me mas o senhor lembro. lembra como foi? Eu me lembro. Nós morávamos no interior nessa época, eu vou te dizer como é. Então, a mamãe com o resto dos irmãos, o filho, iam pro capim na roça, né? Aí o papai foi chovar anzol para fazer negócio de tiradeira para pegar tambor aqui. E eu fiquei com ele. E era ganho. Depois que eu digo erraram na minha certidão. Aí eu estava lá com ele, tinha um caminho limpo, não. A casa no interior não fazia na beira do rio, não. Mas estava uns 50 metros longe do rio, por causa da terra caída, né? Aí, olhei, lá vinham os 2 navios, só ligados, um atrás do outro. Eles que vieram só ligados, reza o capim. Eu olhei assim, correu e chamou o papai. Foi embora. Aí desceram o navio e de lá nós íamos. Agora aí, de lá para cá só o pessoal que contava, né? Trazia para o outro lado, a gente pegou essa estrada aqui. Aqui vem aparecer aqui numa coisa. Quando apareceu aqui, tinha um atracado ali no cais. Tinha um atracado lá no cais e outro lá fora. Aí os daqui deram força na máquina. Aí quando eu vi, eles soltaram o cabo que estava atracado aqui na casa, mas não deu tempo de endireitar. Aí pegou outro de atravessado. Aí tudo meteu no fundo. O pessoal na água assim, contra o pessoal isso aí, né? Sim. Aí o pessoal na água, tinha um que veio de lá, metralhando o pessoal na água. Aí Procurar, né, quem estava vivo. metralhando aqui. Aí o chefe dele, o comandante dele, mandou parar. Ele não obedeceu o comandante dele. Esse que estava metralhando, não obedeceu o comandante dele. Aí o comandante mandou metralhar ele. Morreu só um de lá, né? Só esse um que morreu. Aí foi. Aí rápido acabou. Esse que estava atracado, logo cedo, o padre foi lá com ele, mandou retirar, pedir para eles retirarem, né? Ele respondeu o padre. Naquele tempo o padre era o padre Pereira. Não sei se viu falar, não. Padre Pereira. Pediu para eles retirarem. Aí ele respondeu o padre que ele mandava na igreja e ele mandava no barco dele. Aí o padre foi embora para a igreja, não demorou muito, chegou para acabar. Acabou mas rápido. Aí com 2, 3 dias, o pai fez umas compras aqui na cidade e levou o boato. Como foi que contaram para ele, né? O que significa Itacoatiara para o senhor? Fica. O que é importante Itacoatiara para o senhor, para sua família? É uma grande importância, né? A cidade quer dizer, não sei nem como explicar bem. Pode falar das suas palavras. É uma grande coisa a gente, uma cidade, né? Sim. Por exemplo, assim, olha, um chinês no interior, vem lá do interior fazer compra aqui na cidade, né? Mostrando aqui. Naquela época não tinha. Duas coisas que não tinha naquela época. Era aula no interior, nós ficamos todos analfabetos. Nós aprendemos assim o nome com a mamãe. Lá no sítio, tinha casa, quase todas as casas, tem aquela mesa de 5 metros
que naquela época, aquele que chegasse conhecido, na hora do almoço ia almoçar, jantar, a comida era comprida. É ali que era. Então, Itacoatiara significa muito para o senhor, muito importante. Significa muito. Me evoluiu muito, né? Uma que eu não esperava de vir lá do sítio, estar na situação que eu estou, graças a Deus. História, significado, luta. A história de seu Pedro é carregada de muito suor e trabalho. Um espelho das gerações que vivem aqui desde que a nossa cidade virou tudo isso que vemos hoje. Mais um dia acontece na Velha Serpa e vamos agora com mais uma personagem da nossa história, do outro lado da cidade. A paixão que vem da zona rural, as experiências com a saúde e a parcela de presença que ela tem na história de muita gente, faz ela ser uma notória itacoatiarense. Meu nome é Maria Wanda Palheta de Souza. Tenho 71 anos, graças a Deus. Eu tenho 6 filhos. Criei 6 filhos, meu biológico, e criei 7 netos. Eu sou puxadeira, eu puxo as pessoas, né? Negócio de coisa, pego de mentidura, eu benzo, quebranto, outras coisas. Negócio de reza, que é benzido, né? E também eu já fui parteira. Hoje eu não sou mais, por causa que eu fazia esse trabalho quando eu morava na comunidade interior. Eu também fui agente de saúde interior. E aí foi tempo que eu me mudei de lá para cá, para Itacoatiara. E aí chegou aqui, eu não quis assumir mais, por causa que tinha o CESP, ele tinha que ter por lá, né? Aí então ficava mais difícil para mim. Aí ainda fez uns por aqui, mas arriscado. Arriscado porque tinha um negócio, teve que fazer uma denúncia, que só podia exercer quem era de lá do CESP, né? Tinha ordem do CESP. E aí, para não correr esse risco, eu abandonei. O que eu faço é puxar, ver as barrigas das moças quando estão grávidas, né? Aí qualquer coisinha, uma dor, que aí mandam me chamar, eu vou lá. Mas eu não me arrisco mais fazer um parto por causa disso, porque é arriscado para quem não tem mais a prática, quer dizer. Até a de agente de saúde, eu entreguei, né? Eu fui cuidar do meu marido, que tinha sido acidentado, e aí cuidar de família e tudo, e aí tem condição. E aí muita gente que me conhece e sabe que eu tenho esse dom, porque eu não estudei, né? Eu aprendi com a prática que Deus me deu, né? Então é um dom que eu trouxe de berço a minha avó, a mãe do meu pai. Ela era uma parteira que, se ela olhasse a mulher, ela sabia que ela estava prenha e sabia o que era o filho dela. Eu ainda não sei, só sei se eu tocar. Se eu tocar na criança, aí eu sei. Às vezes, nem sempre, né? Vem gente de outros bairros, até de outros municípios, às vezes vem. Porque a natureza em si, ela cura. Nós, aqui no Amazonas, nós somos tão ricos que toda erva do Amazonas, ela cura. Toda erva, todo mato, qualquer mato é um remédio. Agora tem que saber como e para quê. Das nossas matas naturais, do nosso Amazonas, todas elas curam. Elas são tão poderosas que elas são capazes de curar o que o médico não cura. O que a medicina não cura. Eu nasci no Rio Madeira, Nova Olinda do Norte, aí me criei no Rio Arari. Itacoatiara, para mim, significa o que meus pais, meus avós contavam, né? Itacoatiara era uma tribo de índios
Daí foi chegando os turcos que invadiram nosso Taquatiara, e hoje a gente tem parente cruzado com os turcos de Taquatiara, que tinha em Taquatiara, que só era os Moura, né? Aí então, meu pai era pescador. Meu pai era rezador de ladainha, ele rezava, ele fazia... Olha, ontem, quando foi dia 31 de agosto, que era dia de São Raimundo, ele passava um mês andando. Tem esse pai da Silvia aqui, ela era parente do meu marido, ele ainda sabe. Andavam assim, em canoa, assim, ó, fazendo novena do santo na canoa, fazia aquelas canoas grandes assim, as canoas grandes, aí fazia aquelas bandeiras, botava nas canoas e ia embora. Andar aquele Arari inteiro durante um mês, para chegar dia 30 de agosto, lá na Natária. Quando não era na Natária, era no Curuçá, lá mesmo perto. Para fazer a festa de São Raimundo, que antigamente era feito no Curuçá, e hoje em dia só que tem lá a igreja evangélica. A gente trabalhava, a gente não soube o que hoje que as crianças têm, hoje, naquele tempo a gente não teve. A gente só tinha os afazeres de casa, era trabalhar, era ajudar o pai, a mãe, fazer as coisas, né? Aí então a gente vinha vender as coisas aqui em Taquatiara, de lá. A gente passava 3 dias vindo de lá numa canoa grande, cheia de produtos de lá para trocar com o que tinha aqui. Por exemplo, trazia milho, feijão, café, tabaco, pirarucu seco, jirimu, para trocar no armazém do finado Abdom Mamed. Trocar bem ali, o armazém dele era bem ali onde era o antigo PAC, não naquele casarão que é abandonado lá. Lá era o armazém dele. Aí trocava aquilo que trazia, o pessoal trazia, trocava tudo com mercadoria. Não tinha dinheiro, ninguém sabia o que era dinheiro, era tudo trocado. E aí, os pobres dos negros eram usados por eles, né? Aí eu me lembro bem, eu tinha assim uns 12 anos, por aí assim. Aí tinha a balança do turco, era um negão. A prateleira era aqui, aí tinha uma porta, aí botava aqui, o braço do negro era a balança aqui. Colocava aqui. E aí amontoando aqui, ó, o produto aqui no braço dele. Quando o braço dele baixasse aqui, era 50 quilos, já pensou? Pensou como a gente era naquela época, tão conformado com tudo. Aí eu sempre fiquei revoltada quando eu chegava lá e ia perguntar para o meu pai, por que fazem aquilo para aquele homem? Aonde que aquele negócio dá mais de 50 quilos? Mas o homem que diz que é 50, o que a gente pode fazer? Então foi aí que eu conheci Taquatiara desse preço, desse jeito. Taquatiara só tinha asfalto até ali onde é a Drogaria Pereira. Até lá era a cidade. De lá para cá, para onde nós estamos aqui, só era uma grande roça. Era cana, era mandioca, era café. Desde ali, da 7 de setembro para cá. Colônia, porque lá era colônia dos portugueses com os turcos. Por isso que deu o nome de colônia. Então a gente contava histórias. História dos botos, história do... É muita história. Se eu parasse um dia todinho para contar todas essas histórias para vocês saberem. Conhecimento, domínio, guardiã dos saberes, Dona Maria é uma personagem chave também na história da cidade da Pedra Pintada. Por fim, a palavra da comunidade, da anfitriã familiar, que também vem da zona rural e faz parte dessa história. Meu nome é Isarildes Reis Barros, nasci em Boa Vista do Ramos, cresci, vim para cá com 15 anos. Hoje eu tenho
77, vou fazer 78 em outubro. E me conta quem foi esse cara que surgiu na sua vida. Como era o nome dele? O nome dele era Juraci Serrão Barros. Ele é filho daqui, nascido aqui mesmo, né? De lá, quando eu me casei, eu fui morar lá, no interior, né? E aí construí essa família, esses 9 filhos. Criamos todos lá, trabalhei muito para ajudar ele, que ele era um guerreiro, e eu também trabalhei, construímos alguma coisinha que ficou para nós, para os filhos, né? Que até hoje os filhos estão levando, graças a Deus. E eu também estou lutando aqui, né? Junto com eles, como eu fui pai e mãe para eles, depois que ele foi embora, né? E você falou que são 9 filhos, São. né? Me conta quem são esses filhos. O mais velho é uma menina, é ela, essa que mora lá no interior, que é Elis Margarete, o nome dela. O Eliomar, que é o segundo, o Eliomar. Aí vem Edivaldo. Aí do Edivaldo vem a Erli. Da Erli vem a Eneida. Aí passou 4 anos para vir esses 2 gêmeos, que é o Edi e o Edil. E depois veio as 2, Eliana e Helenise. Pois é, que eu tive primeiro um, aí a parteira ficou olhando para minha mãe, lá para quem estava comigo. Aí ela disse, aí eu disse para ela, assim, eu olhei para ela e disse, olha, a senhora não me engane não, que eu tenho outra criança, então alguma coisa. Aí ela disse, não, minha filha, Não sabia que era não. Naquele tempo não tinha negócio de ultrassom, não tinha nada. E aí eu tive eles. Aí depois que veio essas 2 meninas, que foi a Eliana, essa que está aí, e a outra, Helenise, que é a caçula. Aí depois, graças a Deus, Jesus me operou. Porque senão tinha pegado uns 20. Mas agora vamos falar dessa comunidade que a Zuzu formou a família, né? Foi. Como é o nome dessa comunidade? Onde fica? É chamada Comunidade São Lázaro de Garapé do Assacu, então. E aí nós construímos essa família lá. Os meninos viviam pela casa dos outros, por aí, tudinho, era aquela agonia e tudo. Aí um dia ele disse, eu vou vender um gado que a gente tem e vamos fazer uma casa lá na cidade. Aí ele comprou esse terreno aqui, né? Aí ele vendeu o gado, veio para cá, comprou logo tudo, material, tudinho, chamou o pedreiro. Acho que 1 mês ele aprontou a casa, essa casa. Aí eu mandei buscar elas, né, que viviam pela casa dos outros, quando ela estava do nhenhenhen, meu Deus, era isso, era aquilo. Eu digo, sabe de uma coisa? Vamos embora fazer casa. Entregamos eles na mão do Senhor, porque eu não podia vir, né, que tinha que estar lá, cuidando dele, cuidando das coisas, que eu criava muito pato, galinha, plantava muito milho, roça, de tudo que eu gostava. Até hoje, se eu pudesse, eu estava fazendo a mesma coisa, mas ainda vou fazer, se Deus quiser. Trabalhava, ia cortar seringa, minha filha. Eu gostava de estar 5 horas da manhã na seringueira, cortando, pregando a tigelinha, e eu me sentia feliz com aquele ar puro, sabe? Lá no Cacoal, era um cacoal imenso, que hoje não tem, que acabou tudo, achei. Não tem mais, só tem já uns pés, né? Assim, mas não é mais aqueles cacoal que tinha antigamente. E de lá eu ia para a roça. Eu parava no piso coisa o tempo todo pelo mato trabalhando, assim, para ajudar, que eu gostava mesmo, gostava muito. E foi aquela mulher que eu não me fiava em marido, não. De tudo que eu plantava, eu vendia. Naquele tempo a cidade não era assim, né? Era pequena. Ainda conheci essa cidade aqui, com tanto aqui onde essas coisas, esse porto aqui das Masas. Isso era um grande seringal, comércio na beira, assim, tudinho. Hoje sumiu tudo, eu não sei para onde foi. Acabou, né? Mudou. É. E sabe quando eu morava aqui na cidade, que não tinha água nenhuma? Sabe onde ia pegar água? Eu com meus irmãos ali na Ponta das Pedras, para tomar, para lavar as coisas, para fazer, que não tinha poço, não tinha água encanada. Nada. Só era lá na cidade, aquele miolo para lá, que tinha. Energia não tinha, era na lamparina, era na vela. De noite, cedo, todo mundo já estava pela sua rede, por causa que não tinha o que ver, né? Não tinha nem televisão. Não tinha, né? Não tinha. E lá na comunidade
deu origem a um time de futebol, né? Foi depois os que já se foram deles, aí formaram esse time. Aí limparam lá um pedaço do terreno que ele deu, aí limparam, fizeram o campo de futebol lá e começou de lá essa comunidade, né? E então esse time até hoje estão levando, né? Os veteranos que já foram, já passou para essa geração, está vindo da outra geração. Seu esposo fazia parte dessa Fazia, só que ele não gostava de jogar, nunca jogou bola. Só gostava de ajudar. E tudo que faziam, ele estava ajudando. Deus o livre, ele dava vida por esse time. Tudo que tinha lá, se era para ir trator, eles pagavam para levar para ajeitar o campo. Quando saía do fundo, às vezes saía tudo feio, né? Ajeitar. E era aquele homem guerreiro. Trabalhou até na hora que deu essa doença nele. E me fala um pouco desses netos, de bisnetos, né? Que você acho que já tem. Já Me fala tenho. um pouco deles. Eu já tenho, acho que mais de 20 netos. Eu tenho, parece que não sei se é 11 bisnetos. E já com essa tataraneta, parece que já são 12. Elas, graças a Deus, tendo por dessa hora, eu falo mesmo, agradeço muito a Deus, Jesus, Nossa Senhora, que são bons netos comigo, bons filhos com o pai deles, principalmente todos meus netos, todas minhas netas, bisnetas, eu agradeço muito a Deus mesmo por eles serem os netos, chegar aqui na minha casa, eles estão bem, vocês me abraçam, eles me beijam. Esse que é o Eliomar Júnior, esse daí, então, qualquer coisa que ele está doente, ele já vem aqui com uma tosse e tudo, eu faço o remedinho, já estou levando para ele, e a outra irmã fica com ciúme. Diz que eu só gosto dele, não gosto dela. Mas não, gosto de todo mundo. Eu disse, um coração de mãe, de vó, cabe milhares de tudo que tem na família dentro desse coração juntinho ali. Não tem nada de um melhor do que o outro, todos são iguais. Eu agradeço muito a Deus por vir, de onde eu vim, viver nesta cidade e ter toda a minha família aqui. E eu vivo feliz, porque aqui que eles estão, aqui que eles aprenderam, aqui que eles construíram a vida deles, né? Graças a Deus. E lá na minha comunidade, lá onde eu nasci, para lá também, quando eu vou, eu agradeço muito de nascer lá e a minha terra natal para lá. Eu amo, vou lá, falo com meus parentes, que o que era, os que mais a gente queria que estivesse, que já foram embora, que eram meus tios, minhas tias, minhas avós, que tinha muita tradição lá, quando faziam uma festa de Nossa Senhora do Livramento. Ela que é a padroeira lá. Mas é muito bonito. A gente, quando a gente chega ali, o pessoal, eles ficam admirados, assim, que a gente vai daqui para lá. E por causa que eu falo, eu gosto daqui, aqui que eu nasci, a minha terra natal. Então, daqui que eu fui, construí essa família, mas por onde eu vou, eu me encontro muito bem, feliz mesmo, porque só Deus, Jesus, para dar toda essa força para nós, as coisas boas. E aqui eu agradeço muito por viver nessa cidade, por ter minhas irmãs. Você gosta de Taquatiara? Gosto. Ama. E agradeço muito a Deus por todo esse povo que mora aqui. Eu peço muita luz, muita paz para todas as famílias que moram aqui, né? Por tudo que nós que viajamos nesse imenso rio, o povo, nas estradas, no ar, e todos nós que vivemos aqui, as famílias, né? Eu agradeço e peço toda a benção do Senhor para nós. É até difícil dizer em 3 palavras o que é Dona Zuzu. Simpatia, com certeza, é um dos seus fortes, mas podemos resumir em família. E é de famílias assim que a gente consegue concluir essa gama tão ampla de história da nossa cidade. São 4 vozes, 4 histórias, 4 olhares diferentes sobre Itacoatiara. Cada lembrança aqui contada faz parte do que a nossa cidade é hoje. É parte da nossa memória, faz parte da história. Eternizar isso é reconhecer que juntas elas formam um coração vivo que pulsa nas margens do Rio Amazonas há mais de 150 anos. De guerra a tempos de paz,
Já passamos por tantas coisas, temos tantas histórias para contar. Isso é uma parte delas, contada por gente que mora aqui, que vive e sonha com um futuro melhor. E fica a reflexão para quem estiver assistindo e até mesmo para quem vive nesta cidade com tanto amor. Eternize essas histórias, cada olhar, cada passo, porque Itacoatiara somos todos nós. Do banzeiro a canção, o mais farto verão, tudo isso me faz com que eu não te deixe. Amazonas, 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 meu amor. Amazonas, 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 meu amor.